Hoje nós vamos ver grandezas diretamente proporcionais. São questões como essa aqui. Uma equipe que produz 3 cadeiras a cada hora, e ele pergunta: quantas cadeiras são produzidas em 5 horas? Ou ainda, quantas horas são necessárias para se produzir 12 cadeiras? Então, nesse tipo de questão, nós temos duas informações. Nós temos o número de cadeiras e horas. Então, ele pergunta: quantas cadeiras são produzidas numa determinada quantidade de horas? Ou ainda, ao contrário, quantas horas são necessárias para produzir um determinado número de cadeiras? O que a gente vai fazer hoje é saber como resolver esse tipo de problema. Então, voltando para essa informação, uma equipe produz 3 cadeiras a cada hora. E a gente pode criar essa tabela. Em 1 hora, produz 3 cadeiras. Em 2 horas, eu vou produzir 6 cadeiras. Em 3 horas, vamos produzir 9. Em 4 horas, vamos produzir 12. Em 5 horas, vamos produzir 15. Em 6 horas, vamos produzir 18 cadeiras. E assim sucessivamente. Isso aqui não tem fim. E o que a gente vai observar é que nós vamos ter 1/3, 1/3, que vai ter uma equivalência, vai ter uma proporcionalidade a 2/6, que é igual a 3/9, e assim sucessivamente. Então, o que a gente tem aqui na realidade, nós temos uma série de frações equivalentes. E uma característica das frações equivalentes é que se eu pegar duas delas e multiplicar os extremos versus os meios, vamos ter uma igualdade. Então, 2 vezes 9, 2 vezes 9 é igual a 6 vezes 3. 6 vezes 3. 2 vezes 9 dá 18 e 6 vezes 3, 18. Ou seja, temos uma igualdade. E por que se chama grandezas diretamente proporcionais? Nós temos uma relação de proporcionalidade entre o número de horas e o número de cadeiras. Então, se eu aumento o número de horas, eu vou aumentar o número de cadeiras. Mais horas, mais cadeiras. E elas são diretamente proporcionais, porque quanto mais horas, mais cadeiras eu tenho. Nesse tipo de problema, sempre vai se apresentar assim. Ele dá uma informação básica, como essa: em 1 hora são produzidas 3 cadeiras, e depois ele pergunta: para produzir 15 cadeiras, quantas horas são necessárias? E a resposta aqui é 5. Ou ao contrário, ele pergunta: em 5 horas, quantas cadeiras eu consigo produzir? E a resposta é 15. O que a gente vai ver agora é o método prático para se resolver esse tipo de questão. Resolvendo essas duas questões acima, quantas cadeiras são produzidas em 5 horas? Então, 5 horas são produzidas 15 cadeiras. Então, a resposta aqui é 15 cadeiras. E quantas horas são necessárias para produzir 12 cadeiras? 12 cadeiras são feitas em 4 horas. Então, a resposta é 4 horas. O que a gente vai ver agora é uma forma prática de achar essas respostas. Vamos para a primeira, que é essa aqui. Eu começo com a informação que eu já sei, que em 1 hora eu faço 3 cadeiras. E agora aqui dá a pergunta: quantas cadeiras, que eu vou chamar de x, quantas cadeiras eu consigo fazer em 5 horas? E a resposta vai ficar assim: 1/5 é igual a 3/x. E agora eu vou resolver o valor de x. Então eu vou ter x vezes 1 dá x, igual a 3 vezes 5, que dá 15. 15 cadeiras. E essa é a resposta. Então, esse é o método prático. Como é que ele funciona? Eu coloco a informação que eu já sei aqui. 1 hora eu produzo 3 cadeiras. Depois, vou na questão e vejo o que ele está perguntando. Quantas cadeiras? Cadeira, eu vou colocar abaixo de cadeira. Como eu não sei da quantidade, eu vou chamar essa quantidade de x. E ele fala aqui que são produzidas em 5 horas.
e eu vou colocar aqui hora embaixo de hora. Depois disso eu vou montar as frações e resolvo o valor de x. Resolveu o valor de x, está resolvida a questão. Vamos resolver a segunda. Na segunda ele pergunta: quantas horas são necessárias para se produzir 12 cadeiras? Então, a primeira informação que eu vou colocar é essa, que em 1 hora eu produzo 3 cadeiras. E ele pergunta quantas horas, vou chamar de x horas, são necessárias para se produzir 12 cadeiras. E agora montar as frações. 1 sobre x é igual a 3 sobre 12. E resolver o valor de x. Então eu vou ter 3x, esse vezes esse, é igual a 12 vezes 1. E x vai ser igual a 12 dividido por 3, que é igual a 4. E se eu perguntar assim, 4 o quê? Vai ser 4 horas. Então esse x é igual a 4. 4 horas. Essa é a resposta, 4 horas. Agora algumas informações adicionais. Quando eu vou montar a fração, quando eu vou montar essas frações, eu posso invertê-las e elas vão continuar a ficar corretas. Então se eu tenho 1 sobre x é igual a 3 sobre 12, eu posso fazer assim também. X sobre 1 é igual a 12 sobre 3. Ela vai continuar a estar correta. Uma outra coisa também que eu posso fazer é já eliminar aqui. 12 dividido por 3 dá 4. Então x igual a 4. 4 horas. E essa é a minha resposta. Essa forma de resolver é chamado regra de 3. Isso é chamado regra de 3. E assim nós vamos resolver nossas questões.